Hoje a gente vai tratar dos crimes de abuso de autoridade, a pessoa que foi vítima, quais são os procedimentos administrativos e penais e qual é a procedibilidade quanto à forma de julgamento, audiência, entre outros detalhes. E terminando eu vou fazer depois a lei que trata do crime de tortura. A gente vai terminar o Estatuto do Servidor. Eu creio que faltam mais aí uns 5 vídeos para a gente poder iniciar o português, que eu acho que é a matéria, uma das matérias que o pessoal tem mais dificuldade. Aí eu vou bolar uma forma aqui da gente trabalhar isso, tá bom? Reitero aí a necessidade da gente pedir concurso público, depois a gente fazer um grupo, quem tiver disposição, tiver interesse, faça um grupo, coloque embaixo desse vídeo para a gente poder divulgar e aí lutar por concurso público, ainda mais agora com a eleição aí do Bolsonaro. Ele tem uma promessa de efetivar a PEC 308, PEC que trata da Polícia Penal. Então quem fizer o contrato vai ficar de fora, não tem como estabelecer a transformação do agente penitenciário contratado nessa nova carreira, né? Não é possível. Por meio da PEC vai ser possível modificar a carreira do agente, mas se tiver pelo contrato, reitero, não é possível, né? Então convém a vocês que busquem a realização do concurso público, e aí eu volto a falar que é necessário cobrar os parlamentares, porque eles têm uma capacidade de negociação. Aqui em Minas aí ganhou esse novo governador, nós não sabemos como é que ele vai proceder frente a isso, mas eu sei que ele vai, geralmente ouve os parlamentares, né? Principalmente no início de mandato. Então vamos fazer isso aí, gente. Finalizando então, eu acho que hoje eu consigo soltar o mais tarde, que eu estou meio agarrado, quando eu tiver tempo, aí eu vou soltar a lei de tortura, e amanhã eu faço 2 vídeos do Estatuto do Servidor Público, aí vai faltar pouca coisa, e aí a gente começa o português, né? Levando em consideração aí que nós já estamos aí há poucos dias aí, deixa eu ver. Nós estamos há poucos dias, hoje é dia 29, né? Acho que nós temos aí pela frente uns 20 dias, dá para fazer um trabalho bem interessante. Tá bom? Boa sorte aí, gente. Boa tarde, pessoal. Vamos ver aqui hoje a lei que trata do abuso de autoridade. Essa lei, ela é de 1965, ou seja, um ano após a instauração do governo militar, né, de 64, que para uns é ditadura, para outros não é ditadura. Nós não vamos entrar nessa polêmica. O que interessa para nós é nos situarmos no tempo, né? Deixa eu ver aqui se deu. Não, peraí. Então essa lei, ela foi importante porque ela, apesar de antiga, ela estabelece o procedimento para responsabilizar quem comete essas práticas que estão aqui na lei, sendo que algumas delas são consideradas crime. Então você apura a responsabilidade civil e penal também, né? E também a administrativa. Espera aí que não deu certo aqui não. Minha cor aqui do... Opa, tá bagunçado esse negócio. Isso. Vamos lá. Isso, beleza. E também a responsabilidade administrativa, né? O presidente faz saber que o Congresso Nacional, porque toda lei que trata de crime tem que passar pelo Congresso Nacional, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O direito de representação
E o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, e aqui já tem as três modalidades. Essa aqui é do processo administrativo que o indivíduo vai responder perante o órgão que ele trabalha. Civil refere-se à indenização em razão de algum prejuízo que ele causar à vítima, seja um prejuízo moral, físico e penal. Penal tem a ver com crime, que no exercício de suas funções cometerem abuso, são regulados por essa lei. O direito de representação será exercido por meio de petição, né? Petição, para quem não sabe, né? Tem muita gente que não é do direito. Petição, simples documento detalhado contendo os itens abaixo que vamos observar, né? Dirigido à autoridade superior do cara, né? Vamos pôr aí que é um militar, aí vai ser o coronel, né? Militar, coronel, policial civil, PC, delegado, e assim por diante, né? Enfermeiro, vai ser o diretor do hospital. Autoridade civil ou militar culpada, né? Culpada a respectiva sanção. B. Dirigida a órgão do MP que tiver competência para iniciar o processo crime contra a autoridade culpada. Lembrando, gente, que isso aqui pode cair na prova de vocês. Essa representação que estamos tratando é simplesmente um procedimento de caráter administrativo. Não se trata daquela representação citada no processo penal, né? Porque no processo penal lá não tem a necessidade de representação para determinados crimes, que o Código Penal traz a previsão e o processo penal traz a procedibilidade dessas questões aí. Então, essa representação aqui ela não é a mesma daquela não. Tanto é que o MP, mesmo sem esta representação aqui, pode propor a ação penal. Não tem nenhum problema, tá? Ou seja, não é condição de procedibilidade, beleza? Muito tranquilo isso. A representação será feita em duas vias, né? Duas vias. Opa, sumiu. Duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo, fato que aconteceu, né? Fato que ocorreu, do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, né? Quem é, nome, profissão, características, né, caso não tenha aí esses dados. Então isso aí é a qualificação. O rol de testemunhas, né, 3 testemunhas, tá aqui, máximo de 3 se houver, né, se tiver testemunhas, um máximo de 3. Aí, agora aqui nós vamos para os tipos penais, né, tipos penais. O que é tipo penal? Tipo penal é o crime, né? Tipo penal é um enunciado que traz um verbo. Quem praticar este verbo possivelmente estará concorrendo para o crime, né? Possivelmente, porque há uma série de variantes aí, né? O cara pode estar em legítima defesa, estado de necessidade, pode estar agindo sob causa de exclusão do crime, né? Aí, tipo penal, que vem do alemão, Tatbestand, né? Tatbestand. Tatbestand. Então, tipo penal é o quê? É o crime, né? Que aí o crime, geralmente, essa lei aqui é um pouco estranha, mas o crime, geralmente, ele tem um preceito primário, traz a conduta violadora do ordenamento jurídico.
Preceito secundário traz a pena, né? Traz a pena. Geralmente traz a pena e o tipo de pena. Isso aqui é bom vocês saberem pelo seguinte, eu estou falando de quê? Eu estou falando de reclusão e detenção. Lembrando que contravenções penais temos temos a prisão simples, né? Prisão simples. Prisão simples. Isso aqui é bom para vocês verem na hora que a gente for tratar do crime de tortura. Então, constitui abuso de autoridade qualquer atentado, ou seja, crime tentado, né? Tentativa. Tentar fazer isso já é punível. Liberdade de locomoção. A Constituição diz que é livre a liberdade de locomoção em todo o território nacional, podendo qualquer pessoa nele entrar ou sair com seus bens. Inviolabilidade de domicílio. São invioláveis, a casa, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar nela, salvo em caso de exceções, né? A. Flagrante delito. B. Desastre. Para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Aí quem violar vai estar o quê? Vai estar praticando vai estar praticando essa conduta aqui, ó, essa conduta, né? Sigilo de correspondências, aí lá no artigo 5º, inciso 12, traz o seguinte, né? São invioláveis a correspondência, dados, comunicações telegráficas, aí em tese, né? Salvo as telefônicas em duas hipóteses. Quais? A. Investigação criminal. B. Instrução processual penal. Não vou aprofundar muito, porque isso não deve cair para vocês. Apesar de que na Constituição fala que vai cair direitos humanos, vai cair direitos humanos na Constituição, mas não fala quais são os incisos lá, os artigos, os dispositivos. Então, eu presumo que vai ser o artigo 5º. Liberdade de consciência e de crença são invioláveis a liberdade de crença e consciência. Tem dois exemplos lá, né? Tem dois exemplos. Ninguém será privado, né? Na verdade. Ninguém será privado de direito por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se invocar elas para o fim de não cumprir uma obrigação que é imposta a todos e negar cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que é prestação alternativa? Prestação alternativa por exemplo, se você não votar, você tem que justificar e coisas do tipo, né? Ao livre exercício do culto religioso, livre, aí é no artigo 5º, inciso 6º lá, né? 6º, que fala que a liberdade de consciência e de crença são invioláveis, assegurados o culto religioso e a proteção a estes locais, né? Tá mais ou menos assim. Liberdade de associação é assegurado a liberdade de associar-se
ou não, né? Ninguém pode ser obrigado. Estado não pode interferir na associação ou cooperativa. E um outro detalhe lá, deixa eu ver. Ah, tá. Associação não pode ser compulsoriamente dissolvida, salvo decisão judicial com trânsito em julgado. Estou escrevendo errado aqui, mas você sabe, né? Não precisa detalhar muito não, só para vocês saberem aqui. É porque quando eu escrevo, você consegue visualizar com mais facilidade, porque palavras o vento leva, né? E ter atividade suspensa por decisão judicial, que não precisa de trânsito em julgado. Direito de garantias legais, assegurado o exercício do voto. Voto é cláusula pétrea, né? Tá no artigo 60, parágrafo 4º. Acho que é isso mesmo, lá da Constituição, né? Que fala que o voto direto, secreto, universal e periódico, que não pode ser modificado. Direito de reunião, todos podem se reunir em locais públicos, independente de autorização, desde que não frustre. Engraçado, né? Frustre. Não frustre reunião anteriormente convocada, né? Reunir, claro, sem armas. Tem que avisar para a autoridade. Não precisa pedir permissão. Incolumidade física do indivíduo, o que eu posso falar para vocês? Eu posso dizer o seguinte, que empurrar alguém, socar, pode ser considerado vias de fato, né? Vias de fato é o quê? É contravenção. Estou falando isso porque teve um cara que ele bateu na esposa e ele praticou contravenção lá no contexto da Lei Maria da Penha, e ele ficou 20 dias em regime aberto. Pode olhar isso aí, quem tiver dúvida, ministra Rosa Weber. Lesão corporal, né? Lesão corporal, essa aí já tá no Código Penal. Aí não precisa de você saber, não vou adentrar muito não, mas só para vocês terem uma noção o que é incolumidade. Vai preservar a integridade física, psicológica, lógica e estética, né? Cortar o cabelo de uma menina, igual na favela o pessoal faz muito isso, né? Já reparou, já viu? Aí isso aí é o dano estético. Isso aí é lesão corporal, sim, tá? Lesão corporal, sim. Direitos e garantias ao exercício profissional. A Constituição assegura a liberdade profissional, né? Desde que cumpridos requisitos na lei, caso exigidos, né? Constitui também abuso de autoridade. Ou seja, daqui também é considerado abuso de autoridade. Ordenar ou executar medidas privativas da liberdade individual sem formalidades legais ou com abuso de poder. Então vamos lá. O que é medida privativa de liberdade? Privativa, verbo privar, né? Verbo privar. Ou seja, é prender a pessoa, é conduzir até uma delegacia, é cumprir um mandado de prisão sem formalidades legais, né? Por exemplo, qualquer do povo pode prender em flagrante, né? Mas a pessoa não pode prender e bater no miliante. O militar, ao conduzir o indivíduo, deve se atentar para as regras que tratam
as regras que estão previstas no processo penal, né? Tem as regras lá quanto à formalidade da prisão em flagrante, que é o quê? Eu estou só citando alguns detalhes para vocês lembrarem lá na hora da prova, que tem que ter isso, né? Assim, tem que ter o respeito a esses procedimentos, que é, por exemplo, levar testemunhas, conduzir a pessoa com respeito à sua integridade, né? Aí vamos supor, vai na casa de alguém para cumprir um mandado de prisão, esse mandado será cumprido no período diurno, né? Diurno, salvo em flagrante, mas aí nós não vamos estar falando de mandado de prisão, beleza? Então isso aqui eu já falei algumas coisas aqui, eu acho que ficou bem fixado, né? B. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia, né? Sua guarda é uma professora que tem criança sob a guarda, uma enfermeira, custódia, aí é o policial, o agente penitenciário, a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Então, guarda, tutor, professora, o pessoal da creche, enfermeiros, profissionais que trabalham em asilo, custódia. Aí você tem a custódia da pessoa, PM, PC, agente, entre outros, guarda municipal. Aí você submete a pessoa a um vexame ou constrangimento não autorizado em lei, né? Por exemplo, a revista íntima, ela é autorizada, né? Camisa de força para quem tem problemas psicológicos, beleza, é autorizado. Agora, vamos supor, o cara tá gritando muito, né? Aí você coloca maçã na boca para calar o indivíduo. Aí, nesse caso, você está agindo com abuso, né? Deixar de comunicar ao juiz a prisão ou detenção de qualquer pessoa, né? Porque a Constituição diz que deve-se comunicar ao juiz imediatamente. E em até 24 horas conduzir para audiência de custódia, né? E aí tem outras autoridades lá que você avisa em 24 horas, o MP, a defensoria se não tiver outro advogado, por exemplo, né? Relaxamento é o quê? Relaxamento é a prisão ilegal, seja ela uma prisão decorrente de estado de flagrância ou mesmo prisão temporária ou preventiva, né? Então, se a prisão está ilegal, o cara tem que ser o quê? Tem que relaxar a prisão. Então, se a prisão foi comunicada, sabe que ela está ilegal, tem que relaxar imediatamente. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Se cabe fiança, necessariamente deve arbitrá-la, né? Deve arbitrar a fiança, que é pagamento, né? Pagamento para a pessoa sair, ficar em liberdade provisória. Cobrar o carcereiro, o agente de autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. Isso aqui não tem mais, desde que a cobrança não tenha apoio legal em lei, quer quanto a espécie, quer quanto seu valor. Não existe mais isso aqui, emolumentos, taxa, não tem essa parada não. Mas é bom a gente saber, né? Recusar ao carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custo, emolumento, mesma coisa, né?
O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural jurídica ou jurídica, olha só, pessoa jurídica sendo vítima desse abuso de autoridade, hein? Quando praticado com abuso, praticado com desvio, né? Sem competência legal. São 3 situações aqui, né? Primeiro a gente tem que lembrar que é pessoa física ou jurídica, praticado com abuso, a pessoa, abuso, né? Abuso tem a ver com o quê? Excede no poder. Desvio tem a ver com o quê? Tem a ver com desviar a finalidade do ato, né? Vamos supor que você prende uma pessoa, a fiança, por exemplo. A fiança você cobra ela e recolhe aos cofres públicos. Aí você desvia esse valor para outra finalidade. E sem competência legal, vamos supor, delegado é quem lavra o flagrante. Vamos supor que um escrivão lavre o flagrante. Aí é sem competência legal. Aqui, viu aqui que está revogado? Está revogado porque, na verdade, era um texto oriundo de medida provisória. Foi atacado por uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, né? Porque medida provisória não pode tratar de direito penal. Mas aqui, como virou lei, aí existe uma outra ação questionando a legalidade deste dispositivo, pois medida provisória não pode tratar de crimes, tá? Caso a prova pergunte, aí vocês vão saber. Que é prolongar a execução da prisão temporária, sendo que a Constituição fala que ninguém pode ser preso além do tempo permitido na lei, sob pena de indenização, né? Sob pena de indenização. Deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Ou deixa de expedir o alvará ou deixa de cumpri-lo, beleza? Considera-se autoridade aqui a definição de autoridade. Definição de autoridade. Quem exerce cargo que é sujeito a estatuto, emprego sujeito a CLT, aí é administração indireta, né? Administração indireta. Função pública, mesário, júri, jurado, né? Então, essas pessoas, ainda que transitoriamente sem remuneração. Transitoriamente sem remuneração, esses dois aqui, ó. Beleza? O abuso de autoridade sujeitará seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Essas 3 esferas. Na administrativa, será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consiste em advertência, repressão, suspensão do cargo, função ou posto por o prazo de 5 a 180 dias, né? Então, suspensão de 5 a 180 dias com perda dos vencimentos, né? Então o cara perde os vencimentos. Destituição de função, o cara ele tem uma função gratificada, perde ela. Demissão, perde o cargo ou emprego. E a tal da demissão a bem de serviço público é uma punição mais pesada, pois o indivíduo não poderá fazer concurso, né? Realizar concursos por pelo menos 5 anos. Sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano,
né? Porque, vamos supor, quebrou os dentes do cara, o cara vai ter que fazer cirurgia. Consistirá no pagamento de uma indenização de 500 mil cruzeiros. Aqui é atualizado hoje em dia, né? A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal, que aqui trata de quê? Da individualização da pena, porque esses dispositivos acima estão tratando do Código Penal de 1941, sem a reforma, né? Porque na reforma de 1984 alterou-se a parte geral. Então você vai lá no Código Penal, você não vai conseguir encontrar a conexão com essas ideias aqui por causa disso. Multa, né? Multa penal, porque aquela primeira multa acima que a gente vê é multa civil, né? Essa multa aqui, ó, multa civil, para reparar danos. Isso aqui é a multa penal. Detenção, aqui, ó, não é reclusão, é detenção aqui. 10 dias a 6 meses. Acho que essa aqui é a menor pena do Código do Direito Penal. Perda do cargo, inabilitação para o exercício de qualquer outra função pelo prazo de até 3 anos. Lá na lei de tortura é pelo dobro do prazo, né, que o cara toma a pena. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônomas ou cumulativamente, ou seja, pode receber multa mais pena de detenção mais perda do cargo, é igual a cumulação. E o outro caso é alternativo, ou uma ou outra. Parágrafo 5º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, pode ser cominada, aí só lembrar aqui que não tem guarda municipal, não tem agente penitenciário aqui, né? Não tem agente penitenciário. Então não pode aplicar no agente penitenciário, senão seria uma analogia in malam partem, o que é proibido pelo direito penal. De qualquer categoria, pode ser cominada, pena autônoma ou acessória, né? Autônoma é aquela que a gente viu lá, a pena, por exemplo, de detenção, e acessória é a perda do cargo, de não poder acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. Então, ó, prazo de 1 a 5 anos. Diferente lá em cima do prazo de 3 anos, né? Diferente do prazo de 3 anos aqui que nós vimos, ó, que a perda, né? E proibição aí de qualquer outra função aí pelo prazo de até 3 anos. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação da sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato, né? Então, ó, recebeu a representação, instaura-se o inquérito policial ou administrativo, né? Que vai depender aqui. O inquérito administrativo obedecerá a normas estabelecidas nas leis municipal, estadual, federal, civil ou militar que estabeleça o respectivo processo. Não existindo no município ou no estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo, serão aplicadas as disposições desse estatuto aqui dos funcionários públicos civis da União, né? Então, é claro que hoje mudou, né? Nós temos uma lei que é da época do Fernando Henrique. Então, aplica-se subsidiariamente disposições previstas na lei do Estatuto dos Servidores Federais. O processo administrativo não pode ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil, né? Então, o processo ADM corre
independente de aguardar ou não decisão de ação penal ou civil. Beleza? A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar, né? Isso é óbvio. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil, penal ou ambas da autoridade culpada, né? Então, a vítima representa e ainda assim pode propor ação civil e penal, né? Civil pede reparação de danos, penal pede pena de detenção ou perda do cargo, né? Artigo 11. A ação civil serão aplicáveis normas do Código de Processo Civil. Beleza. A ação penal será iniciada independente de inquérito policial ou justificação por denúncia do MP, instruída com a representação da vítima do abuso. Então, a ação penal proposta pelo MP independe de inquérito ou justificação por denúncia do MP, né? E ela vai ser instruída com essa representação, mas não é obrigatório que tenhamos a representação. Deixa eu só conferir se está gravando aqui. Está gravando. Deu 33 minutos já. Artigo 13. Apresentado ao MP a representação da vítima, aquele que é um MP, né? No prazo de 48 horas, guarda esse prazo, isso aqui cai demais na prova, denunciará o réu desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade e requererá ao juiz sua citação e bem assim a designação de audiência de instrução e julgamento. Então vamos quebrar aqui esse dispositivo que ele é muito grande. No prazo, MP tem prazo de 48 horas, né? Diferente do processo penal lá, que lá tem um prazo 5 dias réu preso e 10 dias réu solto, né? Aqui é 48 horas. Ele denuncia o réu, aí desde que o fato constitua abuso de autoridade, né? Ou seja, ele faz uma análise da tipicidade, né? E requererá ao juiz a sua citação, né? MP requer ao juiz que cite o réu. E bem assim, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento. A denúncia do MP também em 2 vias. Artigo 14. Se o ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios, o ofendido ou acusado poderá. Vestígios, né? Vestígios. Sangue, marca de mão no pescoço, soco, né? Hematoma, escoriação, machucado em geral, né? Machucado. Tudo isso aqui é o que? Isso é vestígio. Destruição de um veículo, né? Vamos supor que o dano foi material. Foi no veículo do cara, foi na empresa. Aí precisa de quê? Precisa de fazer a perícia, né? Submete-se à perícia, porque é um crime que deixa vestígios. Promover a comprovação da existência de tais vestígios por meio de 2 testemunhas qualificadas, requerer ao juiz até 72 horas a designação de um perito para as verificações necessárias, né? Até 72 horas da audiência de instrução e julgamento. 72 horas, né, da AIJ. O perito ou as testemunhas farão seu relatório e prestarão seus depoimentos verbalmente ou apresentarão por escrito, querendo na audiência de instrução e julgamento. No caso previsto na letra A desse artigo, a representação poderá conter indicação de 2 ou mais testemunhas.
Artigo 15. Se o órgão do MP, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento da representação, ou seja, né, ao invés de denunciar, MP pede para arquivar. O juiz não concordando faz o quê? Remete ao procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público. Se for a nível federal, aí é outra história. Eu não vou aprofundar aqui não, para não confundir a cabecinha de vocês aí, porque a nível federal nós manda para a Câmara, mas eu não vou nem tratar aqui, Câmara Criminal. Mas aí aqui fica aqui, Procurador-Geral, porque a nível estadual, Procurador-Geral de Justiça, a nível federal, Procurador-Geral da República. E este oferecerá denúncia, aí o que o procurador faz? Oferece denúncia, B, designa outro órgão do MP, porque ele não pode obrigar o promotor ou procurador que negou a oferecer, né? Porque isso aqui tem a ver com a independência do MP. Ou insiste em arquivar. Aí o juiz é o quê? O juiz estará obrigado a atender, né? Então o juiz está obrigado a atender. Artigo 16. Se o órgão do MP não oferecer denúncia no prazo fixado nessa lei, ou seja, MP ficou inerte, dormiu, será admitida ação privada, chamada de ação subsidiária da pública. Está no artigo 5º lá a previsão dela. Aí, mesmo o MP tendo ficado inerte, se o particular propõe a ação penal, MP pode mesmo assim aditar, né, modificar, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva. E, por fim, intervir em todos os termos do processo. Interpor recursos, né? Interpor recurso a todo tempo no caso de negligência do querelante, ou seja, a pessoa que propôs a ação deu uma cochilada, o MP pode retomar como parte principal. Tá? Ctrl S. 17. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 horas, olha aqui, prazo de 48 horas também para o juiz, hein? Proferirá despacho, né? Ou ele recebe ou ele rejeita. Recebe e dá andamento ao processo, rejeita. Se ele rejeitar, aí o processo não tem seguimento, né? Do despacho que receber a denúncia, o juiz designará desde logo dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que deve ser realizada improrrogavelmente dentro de 5 dias. A citação para do réu para se ver processar até julgamento final e para comparecer à audiência de instrução e julgamento será feita por um mandato sucinto, que será acompanhado da segunda via da representação e da denúncia. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em juízo independente de intimação. Olha só, aqui tem um erro aqui de português, hein, rapaz? O legislador deu uma cochilada aqui. Apresentadas, né? As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas, porque é mais de uma, né? Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para audiência ou intimação de testemunhas. É a regra, né? A regra é não admitir precatória. Precatória é para outra cidade, tá, gente? Salvo os casos previstos no artigo 14, letra B, requerimento para realização de diligências, perícia ou exame, a não ser que o juiz em despacho motivado considere indispensável tais providências. Então, o juiz pode negar, proferir uma precatória, né?
Artigo 14. A hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, ou seja, chamando o réu, testemunhas, peritos, representante do MP ou advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o juiz, somente se o juiz estiver ausente. Artigo 20. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de termos de audiência. Artigo 21. A audiência de instrução e julgamento será pública, se contrariamente não dispuser o juiz e realizar-se-á em dia útil, entre 10 e 18 horas. Então, a regra é que a audiência é pública, salvo casos excepcionais a caráter do juiz, né? Aqui, aberta a audiência, o juiz fará a qualificação e interrogatório do réu se estiver presente. Parágrafo único. Não comparecendo o réu não apareceu, e aí? Nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo, né? Então, aqui é o defensor dativo, nomeado pelo juiz. Artigo 23. Depois de ouvidas as testemunhas ou peritos, o juiz dará a palavra sucessivamente. Aí o juiz dá a palavra ao MP, advogado, no prazo de 15 minutos cada. 15 minutos cada, né? Prorrogável por mais 10. Encerrado o debate, o juiz profere a sentença. Do ocorrido na audiência, o escrivão lavrará livro próprio ditado pelo juiz, termo que conterá resumo, os depoimentos e alegações da acusação, defesa, requerimentos por extenso despacho e sentença. Subscreverão o termo, o juiz, o representante do MP, o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado defensor do réu, escrivão, né? É o quê? Eles assinarão o termo, esse termo acima que exige aqui que seja lavrado pelo escrivão, né? Artigo 27. Na comarca onde os meios de transporte forem difíceis, porque na época, em 1965, né, as pessoas andavam de caminhão de leite, né? Eu lembro muito bem. Isso aí foi até 1990, 90 e pouco. Alguma cidade do interior era assim. E não permitirem a observância dos prazos fixados nessa lei, o juiz pode aumentá-la sempre motivadamente até o dobro. Artigo 28. Os casos omissos serão aplicados o Código de Processo Penal, né? Sempre que compatíveis. Parágrafo único. Das decisões de despacho e sentença caberão os recursos de apelação previstos no Código Penal. Então, cabe apelação de decisões, despachos, sentenças. Revoga-se disposição em contrário. Castelo Branco, primeiro presidente militar, né, da época. Finalizamos aí. Maravilha.